A gente vai ouvir algumas questões para depois voltar para a mesa. Pedro. Professor Pedro Mota Veiga. O comentário, eu gostei muito dos seus comentários, Ricardo. E concordo, acho que é bom. Vou só sublinhar uma coisa que você falou, que acho que é muito importante, que é essa questão do que se chamou da agenda pré-moderna, dos temas de recursos naturais, de maneira geral, né? E se na agenda de comércio, investimento, se nessa agenda os países dos emergentes têm mais facilidade para se acomodar e adotam uma estratégia que eu chamei num paper de multilateralismo defensivo, assim, que eu acho que é mais ou menos isso que você descreveu mesmo. Quando os países emergentes têm estratégia para lidar com essa agenda pré-moderna, é uma estratégia que está longe de contribuir para criar o surgimento de um cenário mais cooperativo ou de algum regime internacional baseado em cooperação. A verdade, relativizando o que eu acabei de dizer, o exemplo que eu tenho aí é só o da China. E a estratégia da China em relação a recursos naturais, se ela começar a ser replicada por outros países, vamos ter problemas. Porque é uma estratégia de garantir o dela e de garantir o dela, inclusive, quer dizer, junto a outros países, comprando terra, fazendo investimentos pesados em mineração e outros setores intensivos de recursos naturais nos países da África, mas também na América do Sul hoje em dia, e evitando, né, exercendo um controle forte sobre a exportação das suas matérias-primas, por exemplo, os minerais estratégicos que a China controla em grande parte, cuja oferta a China controla. Então, eu acho que, reforçando o seu ponto, quer dizer, aonde se ocupa, ou se tenta lidar com esse tipo de questão, que eu acho que é mais explosiva, mais conflitiva no cenário internacional, o exemplo que a gente tem, o exemplo pode ser até único, eu não sei, eu acho que os países, ou porque tem bastante matéria-prima, não estão muito preocupados com isso, como o caso do Brasil, por outra razão, não fizeram movimentos. O exemplo que a gente tem único até agora é o da China, e de fato não é promissor de um regime internacional novo, com algum componente de cooperação, tem algum papel importante. Eu acho que a gente vê a mesma coisa em cooperação. Quer dizer, também não sei o que é exatamente a cooperação brasileira hoje com os países em desenvolvimento, mas o que eu sei da China também não é muito animador, quer dizer, no sentido que você tenha uma cooperação. E aí eu acho que é interessante, quer dizer, a novidade aí é a gente olhar para a nossa cooperação dos países em desenvolvimento, aos países em desenvolvimento, com um olhar mais realista, quer dizer, em que a cooperação se relaciona com investimento, em que a cooperação se relaciona com comércio, com interesses econômicos mais específicos, né? Eu acho que a China dá um exemplo bom de como é que eles estão agenciando isso. Mas também não acho que é um exemplo muito interessante do ponto de vista da montagem de um regime internacional baseado em cooperação. Enfim, eu queria reforçar o teu ponto, acho esse ponto muito importante. Eu acho que de manhã a gente falou de um cenário internacional em que faltou uma coisa que é essencial, que você introduziu agora, que é a questão essa mudança toda está acontecendo e com esse conservadorismo que você falou dos países desenvolvendo, você podia imaginar um cenário de que, bom, o multilateralismo está num impasse, mas dá para administrar ali no caso a caso, não vai haver grande problema. Só que tem um elemento de geração de conflito e que eu acho que só vai aumentar de importância nos próximos anos, que é essa coisa do acesso aos recursos naturais, a coisa da mudança climática também, mas eu ficaria até principalmente, porque acho que a coisa da mudança climática, como a gente falou de manhã, está sendo assumida de alguma maneira nas políticas nacionais dos principais
players, ou relevantes, o país relevante para essa questão. Agora, esse outro tema de recursos naturais, eu acho que ainda não entrou a sério na agenda internacional e eu não vejo nenhuma, pegar o que a Maria Regina falou de antes, nenhuma institucionalidade, nem que seja embrionária, para tratar desse tipo de assunto. E eu acho que aí é o foco principal de preocupação em relação ao futuro. Obrigado. Tenho vontade de levantar várias questões, mas dá para falar de tudo ao mesmo tempo. Eu queria retomar a questão regional, que eu acho que é um dos pontos que foi tratado nessa mesa e Ricardo retomou bem a questão de uma perspectiva comparativa. Eu acho que quando a gente tenta também pensar não só a questão de bens públicos do ponto de vista global, mas também pensando em bens públicos regionais, que é um pouco, né, por onde eu acho que um dos comentários do Ricardo ia, a gente esbarra em graves dificuldades. E eu quero juntar esse comentário com um outro ponto que foi mencionado por Luiz Fernandes e que também vai nos permitir chegar à apresentação do Tribit, que é a questão da diferenciação e das assimetrias intra-sul e o entrecruzamento desse aprofundamento das assimetrias intra-sul na sua dimensão regional. Ou seja, existe uma dimensão regional das assimetrias intra-sul, que é onde a coisa pega para os chamados poderes regionais, que eu acho que está muito claro que não são líderes regionais, não é? Eu acho que essa diferenciação está completamente explícita, mas mesmo como poderes regionais, quer dizer, hoje em dia, esses atores vêm sendo, digamos, parte proativa de um processo de aprofundamento das assimetrias intra-sul no contexto regional. Não é? Aonde, portanto, a responsabilidade de provisão de bens públicos regionais fica maior. Né? Quer dizer, qual é a possibilidade, como se diz em inglês, to get away with crime? Né? Quer dizer, até aonde os poderes regionais poderão safar dessa responsabilidade. Que aí eu acho que também todo o peso ser colocado na cooperação, propriamente dito, é difícil, porque uma andorinha não faz verão. O processo redistributivo vai muito além da cooperação. Né? E isso pensado do ponto de vista da paz regional, quer dizer, que é um bem público regional, a paz regional, a estabilidade política regional, crescimento, ou seja, cada poder regional tem a sua própria agenda. Né? Agora, a ideia de que isso pode estar... Porque nós não temos nenhum problema com a assimetria, nós, Brasil, o problema com a assimetria é com a África, que a Moçambique tem as diferenças que tem em relação a nós, isso não é um problema nosso, mas a Bolívia é. Né? Quer dizer, a Argentina é, porque são assimetrias que têm uma dimensão política. Né? Então, eu acho que aí tem uma problemática assim, a ser incluída nesse processo de diferenciação intra-sul, onde as assimetrias vão se aprofundando, que vão complicar, inclusive, nessa tua agenda, tua não, toda nossa global, da agenda pré-moderna. Né? Olha só, as inscrições estão encerradas. Miriam. Eu queria ir nesse mesmo sentido dessa observação do Luiz no final da apresentação sobre as diferenças intra-sul e vinculando isso com a ideia da cooperação sul-sul, porque a impressão que eu tenho, no meu ponto de vista, você tem de fato dois tipos de cooperação. Um poderia ser uma cooperação lateral, onde a cooperação com semelhantes, e é uma cooperação que é, aí sim, marcadamente conservadora e montada nesses princípios mais soberanistas, que o Ricardo fez referência, onde qualquer coisa de intervenção, outro desse tipo, fica fora. Agora, nos cabe pensar, quer dizer, o que seria dessa outra cooperação, que a gente poderia chamar, talvez, de cooperação diagonal, onde é uma cooperação que compreende assimetrias e que não é uma cooperação entre partes iguais. E que, nesse caso, quais são os elementos, digamos, princípios soberanistas que persistem, quais são os que não persistem, qual é a responsabilidade. E gostaria de ouvir um pouco, inclusive, no caso da Índia e da África do Sul, mais ou menos como se mexe nesse universo. Se confirma, talvez, dois tipos de cooperação e como que
os governantes encaram. Aqui no caso brasileiro, a gente tem um pouco a impressão que existe, uma coisa é a cooperação que nós estudamos, a outra coisa é a política de cooperação. A política de cooperação diplomática nacional não diferencia estilos de cooperação, busca, ao contrário, unificá-los. Então, eu gostaria um pouco de ver como que essa diferença, digamos, seria trabalhada na África do Sul e na Índia. Obrigada. Letícia. Obrigada. Juntando um pouco a algumas os comentários feitos na mesa da parte da manhã com agora, eu percebo que, de alguma forma, está havendo uma avaliação de natureza neorrealista sobre o que a gente está vivendo, né? No sentido de que estamos constatando uma mudança na ordem, mas não da ordem, né? Nada aponta para uma mudança da ordem. Eu prefiro não apostar em nenhuma das duas tendências, um pouco esperar para ver. E, nesse sentido, eu quero talvez discordar um pouquinho dos comentários do Ricardo, só num aspecto em particular. De fato, eu não acho que a gente possa dizer que está em transição para uma outra ordem, porque eu acho que transição a gente só identifica na medida que ela se completa, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer de fato. Então, não estamos numa transição, mas também não quer dizer que não é certo que não estejamos, é a ver, né? Eu acho que a gente está nesse momento. Com relação à exposição do Luiz, quando você fala, e eu acho que se liga com essa discussão sobre mudanças na ordem ou da ordem, eu fiquei, e concordo com você plenamente, que há uma convergência muito maior entre os grandes do Sul, né, os norte do Sul, enfim, o que se decida sobre como chamá-los, onde há uma cooperação mais recíproca, a maior reciprocidade de interesses, né, de interesses materiais. Mas eu acho que também, nesse momento, há uma maior reciprocidade no sentido de qual papel esses países podem ter ou devem ter nesta ordem ou na transformação desta ordem. Nesse sentido, a ideia de que há uma diferença entre os países do Sul, mas ainda assim há uma coalizão Sul, há relações Sul-Sul, isso é uma bandeira política, né? A gente concorda que os países do Sul são muito diferentes entre si, mas há uma plataforma do Sul, há um objetivo político vindo do Sul. E isso também é um fator de convergência entre os grandes do Sul e também entre os pequenos do Sul. Eu acho que o problema se coloca com maior gravidade quando os grandes do Sul começam a ter um olhar distinto e, de uma certa forma, competitivo com relação aos pequenos do Sul. Aí entra, por exemplo, os projetos do Brasil ou da Índia, ou da China, com relação à África. Aí eu acho que o comportamento desses países, a prática da cooperação é distinta, e isso pode ser um fator complicador na convergência dos seus interesses.